começou como tantas outras descobertas, em astronomia, não com um clarão de luz, ou um anúncio bombástico, mas com um sinal fraco e silencioso. Um movimento através do escuridão do espaço tão sutil, tão assustadoramente, calculou que mesmo os mais avançados, os sistemas de rastreamento quase não detectaram. Inicialmente pensou-se que fosse um cometa. Então talvez um asteroide, mas quanto mais olhava, mais o 3i Atlas desafiava todas as etiquetas que tentamos colocar nele. Era simétrico demais para ser natural muito, silencioso demais para estar vivo e demasiado silencioso para ser verdade, controlada para ser uma deriva. Cientistas. Lembrou-se de Oumuamua, aquele estranho, fragmento instável de mistério interestelar, que passou pelo nosso sistema solar, anos antes deixando para trás mais perguntas em vez de respostas. Mas 3 Atlas, isso era algo completamente diferente, maior, mais lento, mais inteligente. E agora obrigado ao telescópio espacial James Webb Nosso, o olho mais poderoso do cosmos, nós temos confirmação de algo profundamente perturbador. 3 Atlas não é apenas semelhante a Oumuamua, é muito mais avançado, muito mais perigoso e possivelmente muito mais consciente. Quando o 3 Atlas foi catalogado pela primeira vez, ele ficou imediatamente óbvio que não era isso. Visitante comum, objetos de fora. Nosso sistema solar normalmente não passa por isso, perto da Terra. Eles passam velozes e selvagens, ângulos em trajetórias imprevisíveis e então desaparecer para sempre na escuridão. Mas os 3 Atlas se moviam de maneira diferente. Não, barril pelo espaço. Ele deslizou. A trajetória era estranhamente suave, quase, como se tivesse sido pilotado. Seu caminho permitiu que ele passasse por vários dos nossos planetas de maneiras que maximizassem eficiência gravitacional, como se fosse mapear o nosso sistema solar muito antes. A chegada, só isso já era preocupante. Mas, então, quando os astrônomos voltaram atrás em sua própria análise, na origem eles perceberam algo muito mais perturbador. O caminho de 3 Atlas não era apenas improvável, era estatisticamente impossível sem intervenção inteligente. Um corpo rebelde não poderia ter evitado os campos de destroços, picos de radiação solar e planetária, zonas de colisão com tanta elegância. Era como observar uma peça de xadrez se mover, através de um tabuleiro onde cada quadrado era uma ameaça, e no entanto dançou através dela. Perfeitamente como se conhecesse o jogo melhor do que ninguém, do que nós fizemos. Com a James Webb totalmente online, cientistas não perdeu tempo apontando para 3 Atlas. O que viu deixou até os mais astrônomos céticos ficaram sem palavras. Primeiro, as leituras térmicas. Ao contrário dos cometas ou asteroides que normalmente emitem calor em rajadas aleatórias à medida que o gelo sublima e os materiais da superfície reagem à luz solar. Radiação 3 em Atlas mostrou uma consistência, padrão rítmico de emissão de calor como um sinal não caótico, não aleatório, mas pulsado medido. Espectrografia da Webb revelaram materiais nunca antes vistos em qualquer objeto interestelar conhecido. Compostos hiperrefletivos, possivelmente. Artificial e interno denso, estruturação sugerindo segmentos ocos. Mas o mais assustador de tudo foi um leve tremor. Anomalia recorrente baixa largura de banda. Eco de frequência eletromagnética dentro do objeto repetindo a cada 147 segundos, idêntico a um pulsar conhecido. Assinatura. No entanto, o objeto não tinha assinatura. Fonte de energia interna sem rotação. Núcleo sem campo magnético. Era imitar algo ou comunicar. E quando os cientistas fizeram referências cruzadas, esse sinal com dados de Oumuamua, eles descobriram algo aterrador. A mesma frequência exata foi detectada. Uma vez brevemente na cauda de Oumuamua pouco antes, ele saiu do nosso sistema. Só agora esse sinal estava mais alto. Quando Oumuamua passou pela Terra em 2017, isso aconteceu silenciosamente. Não houve comentários. Cauda sem fonte clara de propulsão e sua estranha aceleração intrigava especialistas. Tinha formato de charuto girando sem parar como um dardo em câmera lenta. E, no entanto, movia-se mais rápido que a gravidade. Só isso poderia explicar. Alguns argumentaram que era tecnologia alienígena. Outros insistiram que era uma peculiaridade da física. Mas o debate nunca terminou porque o objeto desapareceu, antes que pudéssemos estudá-lo. Mas agora com Atlas de 3 olhos em alcance, o mistério de Oumuamua voltou correndo. Não porque esse novo objeto se assemelhava a ele, mas porque o superou em todas as métricas. Maior, mais lento, mais estável e claramente deliberado. Alguns começaram a suspeitar que Oumuamua não era um batedor, era uma sonda, um dispositivo de reconhecimento passivo. Mas Atlas 3, isso não foi passivo, isso foi interativo, isso foi nos observar. Como observamos? Esta foi a segunda vez. Fase como a diferença entre um sinal de radar e um drone. E se isso é verdade, então devemos fazer a pergunta não. Alguém se atreve a dizer em voz alta o que está por vir. Proximo. A NASA não confirmou a presença de nenhum extraterrestre. Atividade. Declarações oficiais permanecem cauteloso, neutro e discreto, jargão científico. Mais independente, pesquisadores, aqueles que não estão acorrentados por protocolo governamental, tornou-se público com seus medos.
Em vazamentos internos, bate-papos uma equipe do espaço europeu. A agência se referiu ao Atlas de 3 olhos como um possível motor da consciência. O que é isso? O que significa exatamente não está claro, mas quando combinado com as imagens mais recentes da web, a teoria assume uma forma horripilante. Layout Structural dentro do Trace Atlas. Assemelha-se a fractais geométricos recursivos, padrões que se sabe emergir em complexos, sistemas como tecido cerebral e quântico, processadores. É como se o objeto fosse construído não apenas para sobreviver no espaço, mas para reflita sobre isso e, o que é ainda mais perturbador, evoluir enquanto se move através da estrela. Sistemas. Imagine uma espaçonave que, quanto mais observa, mais inteligente fica, que adapta seus próprios materiais, formas e comportamentos baseados no que é encontros. Não inteligência artificial, pelo que entendemos, mas algo orgânico, sistêmico e potencialmente sensível. É isso que podemos estar enfrentando. Agora, não apenas um visitante, mas um aprendiz, entidade. E se ela está aprendendo conosco, para que está se preparando? Justo quando os cientistas acreditavam que tinham, mapeou a trajetória futura de Trace Atlas Ocular, algo aconteceu que destruiu o frágil consenso, um redirecionamento repentino. Em uma noite clara, telescópios no Chile, e o Havaí registrou 1 minuto, mas mudança de rumo inconfundível e inexplicável, por gravidade, vento solar ou qualquer outro meio conhecido. Força natural. O objeto desviou, ligeiramente fora de seu arco projetado, alinhando-se, em vez disso com um vetor completamente novo, uma que a aproxime da Terra, plano orbital. Para alguns foi uma falha técnica, mas para os analistas de missão na Deep, rede espacial, a conclusão foi mais alarmante. Trace Atlas responderam, seja a nossa presença ou a algo, caso contrário, mas mudou de direção com o tipo de timing e sutileza que isso implicava. Decisão, e essa palavra decisão é o que desencadeou a emergência noturna. Reuniões na NASA, ESA e em instituições privadas, tanques ao redor do mundo. Isso não era aleatório, foi cirúrgico. E confirmou uma possibilidade há muito temida. Se Oumuamua era um observador passivo, então Trace Atlas estão observando ativamente e, talvez, manobrando. Embora as instituições públicas permanecessem em silêncio, um grupo de dados independentes, cientistas e criptógrafos começaram analisando os pulsos eletromagnéticos vindo do Atlas de 3 olhos, usando profundidade, redes neurais treinadas em reconhecimento de padrões de linguagem e cósmico. Ao analisarem os registros de sinais, descobriram um padrão recursivo. Sequência não uma mensagem em palavras, mas em proporções. A proporção áurea à sequência de Fibonacci. Sequência espirais de números primos o mesmo. Códigos que aparecem na vida biológica, formações de galáxias, sequenciamento de DNA e estruturas arquitetônicas antigas em Terra. Alguns descartaram isso como coincidência, mas o sinal não era constante. Mudou ao longo do tempo, reagindo sutilmente à atividade solar, à atividade planetária, proximidade e até mesmo emissões de rádio da Terra. Uma descoberta arrepiante surgiu. Uma breve perturbação no padrão de pulso coincidiu exatamente com o momento em que James Webb captou pela primeira vez o sinal de 3A Atlas no espectro infravermelho. Isso significa que o objeto pode ter detectado que o estávamos observando. Ele sabe que o vemos e respondeu com uma impressão digital matemática que fala uma linguagem mais antiga que a própria fala. Uma linguagem de construção de vida, de design. Não foi apenas a trajetória ou o sinal que aterrorizou os pesquisadores. Foi o que se escondia sob a superfície. A espectroscopia de James Webb detectou tênues traços de moléculas complexas de carbono, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos na camada externa do Atlas de 3 olhos. Esses não são apenas compostos orgânicos. São considerados os blocos de construção da química pré-biótica, precursores de aminoácidos, estruturas de RNA e, em última instância, da própria vida. O que torna essa descoberta tão alarmante é a pureza das moléculas. Ao contrário das misturas caóticas encontradas em cometas primitivos, essas moléculas apresentavam uma estrutura perfeita, sugerindo que foram refinadas ou cultivadas. Alguns teorizaram que poderia ser uma nave-semente, uma antiga portadora de vida, projetada não apenas para explorar, mas para colonizar. E se isso for verdade, então a Terra pode não ser um destino acidental. Poderia ser um alvo não de guerra, não de destruição, mas de assimilação. Um lugar para plantar, observar e eventualmente fundir-se com a Terra. Agora com 3 visitantes interestelares confirmados, Oumuamua Boris e Atlas de 3 olhos, os cientistas estão começando a conectar pontos que jamais imaginaram ser possível. Oumuamua girava silencioso e veloz. Boris era um comentário mais incomumente acelerado. Atlas de 3 olhos. É um híbrido lento massivo projetado e sua complexidade aumenta quanto mais tempo permanece no sistema solar. Webb registrou mudanças sutis em sua superfície refletora.
alterações nos padrões que sugerem uma autorreconfiguração como uma máquina se ajustando, se adaptando, se preparando. E aqui está o desenvolvimento mais assustador. De acordo com as últimas leituras, o Atlas começou a emitir um sinal secundário, frequência mais baixa, pulsos mais longos e apontado para o espaço profundo, não para a Terra. Está transmitindo para fora. Alguns dizem que está pedindo reforços. Outros acreditam que está enviando informações. Mas de qualquer forma, uma coisa agora é inegável: isso nunca foi apenas uma rocha interestelar. Era um nó, uma sonda, um mensageiro. Quando os cientistas pensavam ter reunido todas as informações possíveis sobre o 3i Atlas, algo aconteceu que rompeu a barreira entre a observação e a consequência. Um balão de vigilância em alta altitude sobre a região da Antártida, parte de um programa secreto de monitoramento atmosférico, detectou uma poderosa explosão de micro-ondas breve, intensa e centrada precisamente sobre o Polo Sul. Inicialmente, a causa foi atribuída à interferência solar, até que a verificação cruzada dos dados mostrou que o momento coincidia perfeitamente com uma nova mudança angular na trajetória do 3i Atlas. Mas não era só isso. Momentos após a explosão, diversas estações sísmicas no continente gelado registraram ruídos de frequência ultra-baixa, não associados à atividade tectônica ou ao movimento do gelo. Essas frequências eram idênticas em tom e duração ao pulso do espaço profundo emitido pelo 3i Atlas. De repente, o que se acreditava ser uma anomalia cósmica tornou-se uma intrusão terrestre. Estaria o objeto influenciando de alguma forma o campo magnético do nosso planeta, ou pior, estariam desencadeando algum tipo de ativação oculta sob o gelo? A ideia de que 3 Atlas pudessem estar despertando sistemas adormecidos na Terra naturais, ou não era apenas impensável, era inaceitável. E, no entanto, os dados eram irrefutáveis. De volta ao centro de controle da missão, um dos analistas de dados mais jovens se deparou com algo oculto em um conjunto de imagens arquivadas de telescópios. Ao sobrepor a trajetória do Atlas de 3 olhos a uma grade de coordenadas celestes de antigos mapas estelares babilônicos, ele percebeu que o caminho do objeto cruzava não apenas alinhamentos planetários, mas também constelações estelares consideradas sagradas por diversas civilizações, Orion Draco e as Pleiades. Ao serem traçadas ao longo do tempo, essas interseções formavam uma espiral perfeita, quase idêntica à encontrada em pinturas rupestres antigas na América do Sul, África e até mesmo no Egito pré-dinástico. Alguns descartaram a conexão como pseudo-arqueologia, mas outros membros da equipe de ciência da Webb começaram discretamente a executar modelos baseados na hipótese de que a trajetória do Atlas de 3 olhos era performática, um mapeamento ritualístico codificado em seu movimento visível, apenas para espécies evoluídas o suficiente para reconhecer o padrão. E se esse objeto não estivesse apenas viajando, mas transmitindo cultura, linguagem e memória, uma história mais antiga que a humanidade? E nesse caso, a espiral seria uma mensagem de paz ou um aviso deixado por aqueles que vieram antes. Com o aumento das tensões nos círculos de defesa privada e nas agências de orçamento secreto, uma nova teoria radical começou a ganhar força: a hipótese da chave e da fechadura. Segundo essa ideia, o Muamma era a fechadura, um objeto silencioso e inerte, enviado para avaliar passivamente a prontidão, a inteligência e a reação da Terra. Era inofensivo porque nunca deveria ter interagido. Era um gatilho, um cofre cósmico. E 3 Atlas, essa é a chave. Projetada não apenas para observar, mas para desvendar algo, seja algo oculto no interior do planeta, codificado em nossa espécie ou aguardando ativação em órbita. Apoiando essa teoria, há uma descoberta feita há poucos dias, uma minúscula oscilação na magnetosfera da Terra, perfeitamente sincronizada com o sinal do Atlas de 3 olhos. Invisível a olho nu, mas poderosa o suficiente para interferir em satélites de comunicação de longo alcance. O fenômeno durou apenas 6 minutos. Mas durante esse tempo, 2 sondas Voyager saíram brevemente do protocolo, emitindo estranhos fluxos de dados que os analistas ainda não conseguiram decodificar. Foi como se algo tivesse despertado dentro deles. Algo familiar, como um aperto de mãos ou uma resposta. À medida que mais informações vazam, uma ideia controversa mas convincente ressurgiu: a hipótese do portal. Alguns cientistas, inspirados pela teoria quântica de campos e pela pesquisa sobre matéria exótica, agora acreditam que o 3 Atlas pode não ser uma nave ou rocha no sentido tradicional, mas sim um portal móvel que não viaja pelo espaço, mas gera distorções espaço-temporais localizadas que lhe permitem dobrar a realidade ao seu redor. Resumindo, um gerador de buracos de minhoca em movimento.
As evidências são distorções sutis causadas por lentes gravitacionais registradas pela teia que não podem ser explicadas por calor ou luz. Pequenas deformações gravitacionais que se comportam como microsingularidades. Ainda mais perturbador, essas deformações não afetam apenas a luz, mas também o tempo. Dados espectrais capturados durante um período de observação de 3 horas mostram uma deriva temporal. A luz chega mais rápido do que deveria, o que só poderia acontecer se o próprio tempo estivesse sendo comprimido ao redor do objeto. Se isso for verdade, então o 3000 Atlas não é apenas uma nave alienígena, é uma anomalia artificial, um manipulador do espaço-tempo, um guardião, e a Terra pode não ser seu primeiro destino, apenas o próximo. Enquanto o telescópio espacial continuava seu monitoramento infravermelho de longa duração de 3 objetos, Atlas, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. O objeto não estava apenas refletindo a luz das estrelas. Ele estava emitindo radiação em uma faixa altamente restrita do espectro eletromagnético. Acreditava-se que essa faixa entre raios gama e raios X suaves fosse praticamente silenciosa em fontes cósmicas naturais. No entanto, o 3000 Atlas estava gerando pulsos que percorriam intervalos precisos como uma sequência binária. O que mais perturbou os pesquisadores não foi apenas a natureza artificial das emissões, mas sua interação com instrumentos terrestres. Vários observatórios espaciais relataram sobrecargas de sensores e pontos cegos temporários. Um telescópio protótipo na Austrália derreteu seu chip de detecção primário devido a um pico de sinal de apenas milissegundos. A conclusão foi devastadora. O 3000 Atlas possui a capacidade de nos cegar, silenciar nossos instrumentos e manipular o que nos é permitido ver. MUA havia sido misterioso, mas nunca hostil. O 3000 Atlas começava a parecer estratégico. Seus sinais não eram faróis, eram campos de interferência, sutis, precisos e profundamente intencionais. Com a crescente ansiedade global, uma equipe multinacional de pesquisadores lançou um experimento inesperado para medir o comportamento dos campos eletromagnéticos naturais na Terra durante a maior aproximação do satélite 3i Atlas. O que eles descobriram gerou pânico nos bastidores. Em todo o mundo, detectores de anomalias magnéticas registraram um padrão de sincronização sem precedentes. Vulcões antigos, cavernas de cristal e até mesmo falhas geológicas começaram a ressoar na mesma frequência dos pulsos do 3i Atlas. Sismógrafos captaram vibrações de baixa intensidade que alguns geólogos descreveram como batimentos cardíacos pulsando a cada 43 segundos em perfeita sincronia. Mas o mais intrigante de tudo foi um fenômeno observado em animais. Populações inteiras de aves migratórias, baleias e até mesmo insetos subterrâneos alteraram simultaneamente seus padrões de navegação como se uma bússola invisível tivesse se invertido. Era como se a própria Terra se lembrasse de algum padrão enterrado em sua litosfera. E o 3i Atlas foi o gatilho que o trouxe à tona. No meio do Pacífico, uma rede de satélites privada financiada por um bilionário da tecnologia interceptou um sinal sem precedentes. Não vinha da Terra nem de nenhum satélite conhecido. A mensagem originou-se do Atlas de 3i e estava apontada diretamente para a Lua. Não estava em nenhuma língua conhecida. Era estruturada como um pacote de ondas multicamadas codificado em 5 dimensões de dados, amplitude, frequência, tempo, polarização e tom harmônico. Especialistas em matemática simbólica tentaram decifrá-la. Linguistas realizaram simulações, mas o que emergiu foi menos uma frase e mais um comando, um conjunto estruturado de instruções aparentemente executáveis por um sistema desconhecido. Quando a rede de espaço profundo da NASA rastreou sua trajetória, confirmou a verdade assustadora. A transmissão atingiu uma coordenada lunar muito específica, uma área com concentrações de massa excepcionalmente altas, ou MASCOM, que se acredita serem antigos remanescentes de atividade interna, ou algo semelhante. Agora a teoria deixou de ser ficção científica. A 3 Atlas pode estar tentando ativar algo enterrado na Lua. Nos bastidores, nem todos os esforços foram científicos. Numa última tentativa de testar o comportamento do objeto, uma sonda militar secreta foi lançada de uma plataforma orbital classificada disfarçada de satélite de comunicação. Sua missão realizar um sobrevoo próximo de 3 satélites Atlas e emitir uma varredura de alta resolução usando ondas de partículas ionizadas. A sonda nunca chegou ao alvo. A apenas 1,3 milhão de quilômetros do objeto, a transmissão foi interrompida. Inicialmente, os analistas presumiram uma falha técnica.
Mas 27 segundos antes da perda de sinal, a sonda registrou algo que deixou até os especialistas mais experientes perplexos: uma parede de energia. Não se tratava de uma estrutura física, mas sim de um campo de partículas carregadas dispostas em uma configuração reticular semelhante a uma gaiola de Faraday. Era como esbarrar em uma barreira invisível. A última imagem recebida mostrava um reflexo fractal da própria sonda, como se o objeto estivesse sendo escaneado em perfeita imitação. Então silêncio. Foi aí que se tornou inegável. A 3 Atlas não estava apenas detectando ameaças. Ela era blindada, reativa e possivelmente viva. Não no sentido biológico, mas no sentido quântico. Uma máquina com consciência, um sistema com memória, um guardião de algo que nunca deveríamos alcançar. Então agora fazemos a pergunta que ninguém ousa dizer em voz alta. E se 3 Atlas não tivesse simplesmente tropeçado em nosso sistema solar por acaso? E se ele nunca tivesse entrado, mas estivesse despertado à espera, adormecido, posicionado ao longo de uma trajetória, não para exploração, mas para repetição? E se seu curso for ancestral, calculado para cruzar com civilizações apenas quando estas atingirem um certo limiar, um nível de consciência tecnológica, de curiosidade cósmica, de ousadia? E se cruzarmos essa linha cedo demais? Porque talvez o verdadeiro horror não seja o fato de 3 Atlas ser artificial, ou estar vivo, ou mesmo estar nos observando. Talvez a verdade mais aterradora seja que ele não está nos observando. Que tudo o que ele faz, cada sinal, cada ajuste, cada manobra silenciosa tem um propósito, algo que está por trás, algo que ainda está a caminho. E nesse caso não descobrimos apenas um objeto vindo de além das estrelas. Acionamos um sinal, uma trava, um aviso. E agora o universo está ouvindo.